E hoje, quando eu analiso as variáveis do Brasil, variáveis macro, ao contrário da década retrasada, né, de 2000 a 2010, quando a gente tinha ainda uma dívida pública denominada em dólares muito pesada, especialmente no começo da década, e menos reservas internacionais, qualquer crise acabava disparando o dólar, disparava o risco país, disparava o CDS. Hoje essas métricas, o risco país, o EMB+, ou o CDS, não dispara tanto quanto no passado. Me parece que toda a expressão de risco maior ou menor brasileira está na nossa taxa de câmbio e, consequentemente, na curva de juros também. Como é que você vê essa percepção de risco sendo expressa no câmbio e também a parte fiscal? O que mais preocupa você quando você fala do fiscal brasileiro? Não, esse ponto é muito interessante, porque você lembrou bem, e isso aí, quer dizer, a gente deve ao Meirelles o trabalho que ele fez, quer dizer, que ele acumulou reserva e acabou com a dívida em dólar. E aí, quer dizer, por que isso blinda o Brasil? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, ele não vou falar que é inquebrável, mas, quer dizer, por definição, um país só quebra quando ele tem dívida na moeda que ele não emite. Foi o que aconteceu com a Argentina, por exemplo, era o caso da Grécia, quer dizer, e aí tem aquela questão mais complicada, quer dizer, porque foi um debate muito grande se o que aconteceu na Grécia foi default ou não, tá? Porque depende muito do ISDA definir como default, foi um default seletivo, na verdade, só que para termos práticos não acabou sendo default, então não triga esse contrato de CDS. Então, quer dizer, por que o CDS do Brasil não avança? O que quer dizer o CDS? O CDS é a probabilidade de uma dívida não ser paga. Quanto que você tem que pagar de seguro ou vender, quer dizer, quando você quer carregar esse papel. Então, quer dizer, a probabilidade dessa dívida não ser paga é muito pequena. Tá? Por quê? Porque não só a dívida é menor, mas o nível de reservas que o Brasil tem é muito grande. Então, a questão fiscal hoje, ela é muito mais local, tá? É um eixo local, e aí, quer dizer, as pessoas olham, a dívida PIB hoje, quer dizer, a bruta está muito maior do que estava no governo Dilma, quando tiveram essas intervenções, a gente está falando de quase 100% hoje, antes era 50 e poucos. O problema da dívida, dela ser muito alta, é que isso aí acaba impedindo, quer dizer, acaba diminuindo o potencial de crescimento da economia, quer dizer, o câmbio acaba depreciando, quer dizer, porque você vai investir aqui, você acaba tendo que ter um câmbio muito mais depreciado para compensar o risco que você tem. Então, é muito mais, quer dizer, uma dívida muito alta, ela acaba... se essa dívida é muito alta, essa dívida vai ter que ter servida. Então, como é que o governo vai servir a dívida? Mesmo que com custo muito baixo hoje, a gente espera que a taxa de juros seja normalizada e o custo aumente. Então, quer dizer, se o governo vai ter que gastar muito mais para servir essa dívida, o que vai acontecer? A única forma dele resolver isso é cobrando mais imposto. Então, quer dizer, isso aumenta o crowding out. O que é o crowding out? Crowding out é o governo esmagando o setor privado na economia. Então, quer dizer, esse risco externo do Brasil não existe, ele é muito pequeno. O Brasil praticamente não tem dívida pública em dólar, então o setor público deve muito pouco em dólar, e o Brasil acumulou reservas, por isso que o CDS não mexe, por isso que o CDS é tão baixo. E aí, quer dizer, o câmbio mexe justamente por isso e os juros longos também. Por quê? Porque vai custar cada vez mais caro para o governo financiar essa dívida. Como a dívida é toda local, enfim, tem que piorar muito, mas tem que piorar muito para as pessoas, para os investidores locais não quererem rolar essa dívida. Quer dizer, se você voltar para os anos 80, começo dos anos 90, no limite o governo rolava isso aí no overnight. Então, quer dizer, de novo, está muito longe para chegar lá, mas, enfim, é muito importante isso que você falou, de diferenciar por que o CDS não mexe tanto e você tem essa mudança, essa reação, quer dizer, mais no câmbio e no juro local.